Olá, peoples! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu demorei um pouquinho para gravar o vídeo, né? Eu disse que ia gravar na quarta-feira, só que eu tava extremamente rouca e eu já falo super baixo. Eu acho que vocês não iam conseguir me ouvir, por isso eu preferi esperar minha voz de taquara rachada voltar ao normal. E eu achei que não ia dar, porque tá super frio aqui e acaba que o frio não contribui muito para que garganta, gripe, etc e tal melhore, né? Mas eu insisti, cá estou, e hoje eu vim falar sobre um livro muito especial, muito bacana. Ele foi indicado por uma leitora também, pela Crice Teixeira. Crice, muito obrigada pela indicação. Eu vou adorar falar sobre esse livro para vocês. O livro de hoje é Extraordinário, da R.J. Palácio, ou R.J. Palácio, vamos aportuguesar as coisas. E esse livro fala sobre o August Pullman, ou Og, um garotinho de 10 anos que nasceu com uma deformidade facial e por causa dessa deformidade ele precisou passar por uma série de cirurgias plásticas e por conta de todas essas cirurgias e todas as complicações e implicações dela, ele nunca frequentou a escola, ele foi educado em casa mesmo. Só que os pais dele resolveram que chegou o momento do Og ir para a escola, para ele poder cursar o 5º ano. E ao mesmo tempo que ele fica super animado, ele fica em pânico, é claro. Porque mesmo depois de tantas cirurgias plásticas, o Og ainda tem um rostinho particular, ele tem um rostinho diferente ainda. E ele sabe que as coisas não serão fáceis para ele. Pela forma com que as pessoas o olham nas ruas, ele já tem mais ou menos uma ideia. E ele não está errado. Esse livro conta esse ano do Og no colégio, esse primeiro ano dele no colégio, e ele realmente sofre muito. Venhamos e convenhamos que se existe um ser que sabe zoar e que pega no pé sem pena, sem medo, é a criança. Eles conseguem ser até mesmo maldosos, né? E o Og acaba sentindo isso na pele. O que acontece? No dia mesmo da apresentação do Og, que o diretor, o Sr. Busanfa, esses nomes, gente, eles são demais. O Sr. Busanfa, quando o Og vai lá com a sua mãe para poder conhecer o colégio, para poder fazer os últimos acertos da sua matrícula, o diretor tem a feliz ou infeliz ideia de separar 3 dos alunos que são, entre aspas, os mais legais do colégio para poder apresentar as instalações para ele. E aí logo de cara um deles já pergunta: poxa, cara, por que você não fez uma cirurgia plástica para consertar essa cara torta? Gente, isso é só o começo de tudo que ele vai passar. Mas como o Og é um cara super bacana, super do bem, ele acaba passando por cima de tudo isso. E a superação dele é o ponto principal do livro, não só o bullying, que aqui fala de forma bem explícita mesmo do que o bullying é e o que ele pode causar, né? Só que o bacana é que a gente não tem aqui uma criança que, sei lá, virou um serial killer ou alguma coisa assim por conta do bullying. Muito pelo contrário. A gente tem um cara que é super positivo e que resolveu que ele ia mostrar para esses colegas quem ele realmente era e mostrar para eles que eles estavam errados, que afinal de contas a casca é só a casca, que o que importa é o que está por dentro. E é isso que a gente vê toda essa evolução, toda essa construção, né, do relacionamento do Og com seus colegas de turma, seus colegas de escola. A gente vê o desenvolvimento dele como pessoa também, até mesmo com seus familiares. E é um livro que vai nos ensinar muito, principalmente sobre a tolerância do ser humano. Eu falo assim, no geral, não só em relação ao bullying, porque aqui tem várias demonstrações de coisas que nós fazemos mesmo sem sentir. Ele, por exemplo, fala sobre o fato de pessoas que
quando ele tá andando na rua, pessoas ficam olhando para ele, daí quando ele percebe que a pessoa tá olhando para ele, a pessoa desvia os olhos. Gente, quem nunca fez isso? Isso é muito normal, a gente faz sem sentir, não é por maldade, mas a pessoa que é o alvo do seu olhar sente aquilo. Então, a narrativa, ela, a maior parte do tempo é feita pelo Olgi, então a gente sente na pele o que ele passa, a gente entende muito bem o que acontece. E outra coisa bacana desse livro é que a gente vê o lado não só do Olgi, mas também de todas as pessoas que estão à sua volta, porque a autora teve a felicíssima ideia de separar alguns capítulos para os personagens que estão mais presentes na trama. A gente tem um capítulo para a irmã dele, um capítulo para os pais, para os amigos. E o mais bacana de tudo foi que ela deu características particulares para esses capítulos para que a gente saiba que se trata de um narrador diferente. O que mais me marcou, por exemplo, foi a narrativa do namorado da irmã do Olgi, que a narrativa dele foi terrível, porque ele não usa letras maiúsculas nos nomes próprios, nem no início das frases. Aliás, ele não usa pontuação alguma. Ficou uma coisa completamente bagunçada. E a gente sente que se trata exatamente da mente dele mesmo, sabe? Que não é aquela coisa vamos inventar um personagem, parará e pororô. Não, é exatamente o que o personagem está sentindo. E a narrativa da irmã dele também é muito marcante, porque ela é uma defensora dele, obviamente, ela ama o irmãozinho, só que ela sofre com isso, porque ela é uma adolescente como outra qualquer, e no meio de amigos, no colégio e tal, ela não é conhecida como a fulana de tal, que eu esqueci o nome, mas ela é conhecida como a irmã do carinha que tem deficiência, do carinha que tem o rosto assim assado. As pessoas são cruéis na escolha dos xingamentos, né? Outra coisa muito legal nesse livro é uma iniciativa de um professor, é a iniciativa dos preceitos mensais. Esses preceitos nada mais são do que umas frases bacanas que as crianças e o professor escreve para poder ser um lema para aquele mês. E nas férias ele convida essas crianças a escreverem os seus preceitos e mandar por carta para ele ou para os seus amigos. E nesses preceitos a gente encontra desde letras de música até frases do célebre Homer Simpson. E eu achei muito bacana. É algo que com certeza, se um dia eu realizar meu sonho de lecionar, é algo que eu vou fazer com os meus alunos porque é uma ideia fantástica. Inclusive, falando em lecionar, eu acho que esse livro deveria ser lido por todo e qualquer educador. Acho que eu vou além, eu diria até que ele deveria ser obrigatório nas escolas, porque é um livro que ensina muito sobre o que nós temos que ser e o que nós não podemos ser. Ele mexe muito com a gente, é um livro especial. O Olgi é um cara que mostra pra gente que a gente não pode se deixar abater com esses percalços que a gente encontra. Ele é fã de Star Wars, então ele se acha, né, um padawan, então ele tem ele tem que continuar, né, cara? Ele quer ser um Jedi, então ele tem que continuar, ele tem que seguir em frente. E é isso, gente. Esse livro, como o próprio nome já diz, é extraordinário. Ele, sem dúvida, está em um dos meus livros preferidos da vida. E o principal é que eu não sei o que acontece com a minha cabeça, mas sempre que um livro é muito marcante, eu gravo um pedacinho dele. E o que eu gravei de extraordinário foi uma passagem em que o Olgi fala que pelo menos uma vez na vida todo mundo deveria ser aplaudido de pé. E é isso que eu gostaria de fazer. Aplaudir o Olgi de pé, porque ele é um cara extraordinário, um cara sensacional. O livro é sensacional, eu indico para quem ainda não leu. Ele com certeza vai te ensinar muito sobre a humanidade e não há nada melhor do que aprender com as crianças, que são os maiores professores da vida em relação ao comportamento. É óbvio que a gente não pode fazer de tudo que eles fazem, mas
em relação à pureza, coragem e sentimento, eu acho que eles são os melhores para poder nos ensinar, né? E eu adoraria que vocês lessem o livro. Eu acho que vocês vão gostar muito. Essa edição, essa capa diferente, é da primeira edição. Assim que o livro foi lançado, eu li. Eu me lembro que eu comprei ele em pré-venda. Eu nem sabia do que se tratava, mas eu li a sinopse e fiquei apaixonada. Eu li esse livro em 2013. Por isso que não. Primeiro, porque não há muito o que falar sobre ele, porque é só lendo para poder saber do que se trata. É só lendo para poder saber o quão bacana o Og é e o quão cativante ele foi a ponto de conquistar mesmo aqueles caras mais filhos da mãe que o zoavam sem pena. E também para você poder aprender que o ser humano, ele erra pra caramba, mas ele também acerta muito. E Extraordinário é um exemplo perfeito disso. Além de convidar vocês para ler o livro, eu também queria convidá-los para se inscrever no nosso canal, para poder dar um joinha aqui no nosso vídeo. E se você também tem sugestão de livro, sugestão de resenha, deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar poder falar do seu livro aqui no blog, aqui no canal. E é isso. A gente se vê depois, a gente se vê na semana que vem. Um super beijo, até mais, bom fim de semana e tchau, tchau!